Olá, estamos de volta com mais uma aula pelo IMEC, Instituto Mendonça de Educação do Cariri. Bem-vindo, bem-vinda! E hoje estamos com um tema muito bom, um tema que vale discutir, vale refletir, pensar e repensar, porque é acerca do comportamento humano. E o curso de Psicanálise da Educação, ele favorece essas disciplinas, esses pontos a ser discutido, porque é um curso que tem uma tendência, a intenção do curso é justamente poder trabalhar em você, e assim você poder melhor trabalhar o seu aluno. A intenção do curso é justamente te preencher com uma bagagem e assim te favorecer um conhecimento vasto, um conhecimento amplo, sair de uma tábua rasa e mergulhar no teu eu, mergulhar em águas mais profundas. E o curso tem essa intenção, de fazer você refletir, entender, compreender, entender por que acontece isso e aquilo. Por que o ser humano age dessa forma? Por que agimos desse jeito? E como saber lidar com o indivíduo, com outras pessoas que agem de tal forma? E como nós podemos agir de tal forma, favorecendo a nós mesmos e nas relações pessoais, nas relações interpessoais também, lógico, obviamente, temos mais vantagem. Compreender, entender como é que isso funciona. As características, o comportamento, o jeito de ser, na totalidade do seu ser. E hoje temos 3 pautas nessa cadeira. São 3 pautas importantes. São elas que é pulsão na psicologia, na psicanálise, como é a pulsão, a libido, e também vamos falar sobre a sexualidade. Eu não vou seguir aqui a ordem, mas a libido, a pulsão e a sexualidade são muito mais do que desejos, comportamentos que nos acompanham a vida toda, desde a gestação, desde a transformação, a evolução do feto, até a nossa terceiridade, até chegar à inércia. A pulsão, a libido e a nossa sexualidade vai definir dentro de um parâmetro universal quem somos, o que de fato realmente tende a ser nossa vida. Como nós agimos, como nós nos comportamos diante do outro, em relação à afetividade, em relação à sexualidade, em relação às relações interpessoais. Tá bom? Vamos então para o que interessa. Vamos começar pela libido. Libido. O que é a libido? Pessoal, a palavra libido é uma palavra muito antiga, e essa palavra libido, ela foi assim expressada, a libido ela foi assim caracterizada muito mais do que sexo. A palavra libido, ela foi originada, é uma palavra feminina, ou seja, não é libido, o libido é a libido, é uma palavra feminina. Então assim, o que é a libido? Vamos tecnicamente. Libido é uma palavra que vem do latim, que significa desejo, apetite sexual, anseio sexual. Libido é uma palavra originária do latim, que significa apetite sexual. Santo Agostinho foi o primeiro a distinguir os diferentes tipos de desejo, de conhecimento sensual e do dominar. Atualmente, porém, é usada quase sinônimo para desejo sexual. Atualmente, e através de Freud, na psicologia, a palavra libido, a libido, foi assim sinônimo caracterizado, voltado para o instinto, desejo, apetite sexual. Mas, professor, todas as pessoas têm libido? Tem. Todo ser humano tem a libido. A libido nos acompanha a vida toda.
Todo ser humano que nós somos sexualmente assexuados, nós que somos vivos, nós que respiramos, nós que temos sentimentos, nós que temos instintos, nós temos libido. Professor, a pessoa pode viver sem libido? Olha, ele pode ou ela pode não entender, sentir que não tem libido, mas a libido, ela é uma característica forte, permanentemente atuante no corpo humano. Dentro do corpo humano é inegável, não podemos negar que a libido há dentro de nós. O que pode haver é uma certa frequência da libido no seu corpo. O que pode subentender é que a libido ela possa estar em baixa frequência, média frequência ou em alta frequência no indivíduo. A libido, ela é uma mistura, ela faz parte da nossa serotonina, do nosso hormônio, faz parte da nossa adrenalina, dos nossos desejos, dentro da teoria do aparelho psique, vai mostrar o subconsciente, o inconsciente, coisa que nós já conversamos em outra aula passada. A libido faz parte da gente e está relacionada muito mais do que o prazer. A libido está relacionada muito mais do que o instinto, a vontade do sexo. A libido, ela vai muito além das nossas entranhas, vai muito além das facetas íntimas do indivíduo. A libido é muito mais do que um apetite sexual. É coadjuvante da nossa sexualidade, dos nossos impulsos, dos nossos desejos. A libido também, ela tem uma tendência natural a ter baixa frequência. A libido, ela tem seu estágio, inclusive um estágio consciente, de que você realmente precisa, de que você quer, de que você deseja, de que você pede, de que você está com vontade. Também a libido inconscientemente, ela difere do nosso inconsciente, de um desejo profundo guardado, aonde muitas vezes nós não compreendemos de acordo com a nossa pulsão. E essa libido, ela tem as suas fases. Ela tem as suas fases que vai de encontro com o ambiente. A libido, ela trabalha em frequência de acordo com o teu habitat, com o teu ambiente, com a cultura. A libido, ela também trabalha, ela é equalizada de acordo com o metabolismo humano, de acordo com o clima também. Ou seja, já foi explicado, já foi provado que os países tropicais, como por exemplo o Brasil, que é um país tropical, o que quer dizer isso? É um país quente, é um país de chuva, de ventos, de praia, muitas praias, muitos litorais praianos, calor, temperatura quente. Esse clima favorece, preste atenção, esse clima favorece na transição do desejo, da libido, de potencialidade em alto nível, em alto grau. Quer dizer então, professor, que os países tropicais, o indivíduo tem uma tendência de ter mais libido? Bem, não é que tenha mais libido, mas há uma tendência natural, coadjuvante, trabalhando com harmonia, com o desejo, com o bem-estar, que faz despertar. Por exemplo, alguém que mora na Noruega, alguém que mora nos Alpes suíços, alguém que mora nos lugares frios, na Antártida, é uma pessoa que não tem uma libido, uma pulsão quente, o quanto tem no Nordeste. Alguém que mora perto das praias de Fortaleza, aqui em Fortaleza, onde eu estou, alguém que mora em Juazeiro do Norte, alguém que mora nas praias, nos litorais nordestinos, Rio de Janeiro, Copacabana, alguém que mora realmente nos lugares mais quentes, é totalmente diferente o comportamento sexual acerca da libido, o quanto
totalmente diferente do quanto alguém que mora na Europa, no Japão, e sem falar, além do indivíduo está submetendo a um ambiente favoravelmente desfavorável a ele, o clima, ainda tem a cultura. Além disso, ainda tem a cultura. E essa cultura, ela desfavorece o indivíduo dentro do ambiente e de desejo de ficar mais latente. Vamos lá para a libido. O que é que baixa a frequência do libido e o que é que faz aumentar a libido, os desejos? Vamos lá então. Além dos fatores físicos, também encontramos alguns dos outros possíveis inibidores, ou seja, possíveis inibidores, que inibe, não é isso? De seu desejo sexual, da libido. São eles: depressão. A pessoa com depressão, a sua libido fica em baixa frequência. O indivíduo, o paciente, a pessoa que tem depressão, a sua libido, ela é inibida. A ansiedade, inclusive a ansiedade até mesmo atrapalha no ponto G o orgasmo. A ansiedade, a preocupação, o que mais causa, o que mais inibe a libido? Os anticoncepcionais hormonais. Lógico, se a libido também tem uma relação forte com o hormônio, logo os anticoncepcionais mudam. Inclusive, a mulher é quem mais sofre alterações na libido, inclusive nesse tempo contemporâneo. Inclusive, nesse tempo moderno, a libido mexe muito mais ainda, tem mexido muito mais ainda no que diz respeito ao seu ponto hormonal. Os anticoncepcionais, que são formados por hormônios, antidepressivos, medicações antidepressivas, ela inibe a libido, o apetite sexual. A alteração hormonal, quando a mulher passa por aquele período pós-menstrual, aquele momento da idade dos 50, que também é por isso que diz possíveis inibidores, porque às vezes não atrapalha, é possíveis inibidores. A menopausa também há registro de pessoas, mulheres, que na sua menopausa não teve alteração, não teve nenhuma alteração hormonal, sim, alteração hormonal, mas não teve alteração na sua libido. Interessante? Não teve nenhuma alteração, nenhuma parte inibida da sua libido. A menopausa, os conflitos do relacionamento. Aí tá, vamos lá então. Tanto homem, tanto mulher. Pessoal, é quase que impossível nas truculências, nos conflitos, nos relacionamentos, é quase impossível não haver uma diminuição, não acontecer um tempo e um clima de ficar inibido o apetite sexual nos relacionamentos, nas crises. É quase que impossível não ter problema no relacionamento e a libido baixar, o apetite sexual, a falta de interesse pelo outro. Por que muitas vezes perdemos a libido pelo outro? Perdemos o tesão pelo outro, o desejo pelo outro nas relações íntimas, no relacionamento, o casal. Por que perdemos muitas vezes? Porque os conflitos constantes diários despertam no indivíduo, tanto no homem, tanto na mulher, de maneira secularizada, a desvontade, o desgosto. O gosto passa a ser desgostado. Os conflitos inibem
baixa a frequência e perdemos o interesse pelo outro. Próximo, não ter certeza se ainda ama o parceiro. Isso também importa, isso também inibe nas relações, no apetite sexual. Estresse ou sobrecarga de tarefa. Estresse ou sobrecarga de tarefa também inibe o apetite sexual. O camarada, o homem ou a mulher que trabalha o dia todo nos afazeres domésticos da casa, ou o homem no trabalho braçal, estresse mental, seja qual for, ele mexe com a sua libido. A sua libido vai ser inibida por conta das tarefas do dia a dia, do estresse. Vai sim levar em conta, vai sim mexer. Desconforto com o próprio corpo. O que quer dizer isso? Pessoal, algumas pessoas, falando de libido, algumas pessoas, elas despotencializam o seu próprio corpo, os seus desejos, a sua libido, pela insatisfação e desconforto do corpo. Como assim, professor? Essa questão anatômica do nosso corpo, de querer ficar esbelte, de querer ficar fitness, de querer ficar sarada, por não ter aquele corpinho, por a mulher não ter aquele corpinho tanquinho, por não ter o homem aquele corpo de músculo, aquele corpo de homem viril, macho, por não entender, por não aceitar o seu próprio corpo, acaba inibindo a sua libido. Pessoas que não se aceitam, se sentem desconfortáveis com o próprio corpo e acaba roubando a cena, acaba roubando os desejos. A libido fica inibido por conta da rejeição, ou melhor, da auto-rejeição em não aceitar o seu próprio corpo, ou seja, um desconforto do seu próprio corpo. Próximo, insegurança na cama. A insegurança na cama provoca, inibe a nossa libido. Como assim, professor? Segurança na cama, cair da cama? Não, não é cair da cama, mas não se sentir confortável no ambiente, no caso, falando de libido, é como pessoas que só têm o prazer, a sua libido só é despertado quando tem total segurança de que está no ambiente seguro, na própria cama, no seu próprio quarto, no seu próprio quatro paredes. Como também tem outros que se sentem mais à vontade dentro de uma particularidade em quarto à parte, como por exemplo um motel. Então, essa particularidade íntima varia de cada pessoa. A cama, quatro paredes, o ambiente favorece a sua libido. Próximo, bloqueios sexual, como por exemplo, dor no sexo. Pessoas que sempre que vai fazer sexo tem dores. Sempre que vai ter uma relação sexual tem dores, tem desconforto. Não é isso? Inclusive, mais acontece isso com a mulher. Acontece muito mais do que a mulher. Eu acho que 90% acontece com a mulher do que com o homem. O desconforto sexual, dores, dificuldade de atingir o orgasmo. Esse bloqueio sexual, pela dificuldade de atingir o orgasmo, é responsável por um bom percentual. A porcentagem de mulher que não tem prazer sexual, tem prazer, mas não tem orgasmo. Prazer sexual é uma coisa e o orgasmo é o ponto G, é o ápice. E acontece muitas vezes da mulher não ter esse ponto G acertado, não ter esse orgasmo. E o fato dela não ter esse orgasmo facilmente é que inibe a sua vontade sexual. Por ela não ter orgasmo, por não encontrar o seu ponto G, por não ter esse orgasmo constante, faz com que fica inibido o seu
potencial da libido. Próximo, não sentir química. Pessoal, não sentir química. Pessoal, essa parte aqui eu vou aprofundar bastante, estou aprofundando, estão percebendo, não é isso? Não haver química, não sentir química. Mas professor, existe isso mesmo, professor? A química, tem que rolar uma química? Sim, pessoal, tem que rolar uma química, sim. Feromônio, é o chamado feromônio, desperta no outro um cheiro. Tem um cheiro que o outro não tem. Você encontra no outro, você encontra na pessoa, você encontrou na pessoa um cheiro que só você encontra. Você se identifica. Às vezes, preste atenção, é por isso que muitas vezes você não entende porque você tem uma atração por aquela pessoa. Aqui tem homem e mulher assistindo, tem mulher e homem e mulher assistindo. É por isso que aquela pessoa, em outras palavras, aquela pessoa, entre aspas, não vale nada. É como diz aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, tem pessoas que realmente não têm caráter, nos machuca, né? Nem faz bem pra gente, né? Mas aquela pessoa, ela desperta algo na gente. O cheiro, naquela hora, no ponto G, na hora do orgasmo, enfim, aquela pessoa tem uma química. Aquela pessoa tem uma química que quando você encontra ela, bate. O teu santo bateu. O que é isso? É a química. Tem que haver uma química. Tem que sentir uma química. E isso não é uma teoria. Isso é real. Isso é fato. Tem que sentir a química. Ou achar que a pessoa parceira não sabe te satisfazer na cama. Ou seja, a pessoa, você não sentir química pela outra ou achar que ela não é capaz de te satisfazer na cama. Já você às vezes encontra a pessoa que você tem certeza que ele vai te satisfazer na cama. Isso faz com que potencialize, desperte, acorde a tua libido. Acorda a tua libido. Próximo, ter sentimentos conflitantes em relação ao sexo, achando o ato vergonhoso, feio, errado ou pecaminoso. Olha, pessoal, a religião, ela é a maior responsável, a religião, as doutrinas, os conceitos religiosos são responsáveis totalmente por inibir no percurso da história e atrapalhar a sexualidade, por interferir a sexualidade, por inibir a libido na vida de muita gente. Quando o pecado está muito relacionado, ou melhor, o sexo, a prática sexual está muito interligado à religião. Esse sentimento de culpa imposto pelo pecado, pelas religiões, quando eu falo religiões, eu falo cristianismo, o Islã, como também o judaísmo, islamismo e cristianismo, as três maiores religiões, aonde mais tem se envolvido, tem se metido na tua vida sexual. A religião sempre deu pitaco na libido. A religião sempre colocou as pessoas dentro de um armário. As religiões sempre colocaram as pessoas dentro de um patamar de inibido acerca da libido. Pecado, feio, imoral, não é isso? Horroroso, nojo. Pessoal, se eu for falar aqui de libido, eu tenho que gravar aqui um cartão de 360 GB. Seria muitas horas aqui falando. Essa dinâmica a qual a responsabilidade histórica no contexto da sexualidade, da libido, da humanidade, nesse tempo todo de vida. E esses históricos de vida na sociedade, ele oscila. Tempos em que o sexo foi a coisa mais liberal, tempos em que o sexo foi uma coisa divina, tempos em que a prática sexual tornou-se algo muito pecaminoso. Inclusive, a Idade Média,
a Idade Média é o maior responsável, é um tempo, a Idade Média foi o tempo mais responsável por inibir a libido, inclusive a própria igreja. E hoje, em tempos contemporâneos, 1300 para cá, com o cristianismo e também com o Islã no Oriente, a libido tem sido muito criticado e perseguido no decorrer da humanidade. Inclusive hoje, no Oriente Médio, em pleno 2021, a sexualidade é uma coisa muito sensível, não se discute esse assunto, a libido praticamente existe, e ainda existem países na África, países dentro do continente africano, e como também no Oriente Médio, aonde nem se fala nesse assunto. Nem se fala nesse assunto. Vamos lá então. Outro sentimento que pode atrapalhar a libido, a mágoa. Alimentar a mágoa pelo outro. Alimentar a mágoa pelo parceiro faz com que, tire realmente a libido. Alimentar a mágoa. Uma coisa é você ter a mágoa do outro, e uma coisa é você sempre alimentar uma mágoa do parceiro. Alimentar esta mágoa constante do parceiro é roubar-lhe o total direito, é roubar-lhe o total desejo habitado dentro de você, do seu desejo profundo, das suas fantasias, da libido. Próximo, não conhecer e não se concentrar na hora H. Não conhecer seu corpo íntimo e não se concentrar na hora H. No seu ponto G. Pessoas que não se tocam, ou que nunca se tocaram, ou que na sua infância foram intimidadas, foram prejudicadas, foram punidas por tocar o seu próprio corpo. Pessoas que foram punidas por tocar o seu próprio corpo, criando uma aversão da sua intimidade. Então isso atrapalha bastante. O pensamento não para, se pega pensando em outras coisas durante a relação. Pessoas que na hora da relação ficam pensando em outras coisas, por exemplo. Pessoas que na hora do ato, aquele momento bom da relação sexual, da intimidade, naquela hora H, fica pensando na fatura que vai chegar, na fatura, no boleto, no cartão de crédito que vai chegar, no aluguel que está por vir, numa conta pendente. Ou seja, pessoas que levam para a cama problemas, pensamentos, levam as suas adversidades, levam os seus problemas maiores para a cama, o momento íntimo. Então isso atrapalha a libido. Sentir rejeição por parte da pessoa, ou seja, se sentir rejeitado pelo outro. Na hora do parceiro, do encontro, do ato, a pessoa se sentir rejeitada. Ou seja, tem prazer, mas se sente rejeitada. Ele está comigo só por conta disso. Ela está comigo só com pena, ou seja, se sentir rejeitado. Isso atrapalha a libido. Próximo então, estar amamentando ou ter algum problema hipófise. Pessoal, é uma coisa que a educação sexual, a educação geral, deveria trabalhar mais nisso. Poucos homens, ou quase, eu acho que nenhum homem sabe disso. A mulher, quando está naquela fase de amamentação, a libido baixa. A mulher na gravidez e na mulher que está lactante, que está amamentando, ela inibe o seu potencial da libido. A mulher, enquanto está amamentando, naquela fase de amamentação, é comum que a mulher perca a sua libido. Fique inibido a sua libido, o desejo, o apetite sexual. E muitos homens não sabem disso. E muitas mulheres sabem disso e não falam para o homem, ou nunca falou para o homem. E os homens têm que saber. Nós, homens, temos que tomar conhecimento disso e falar para os nossos filhos, para os nossos netos,
para os nossos alunos. Os homens têm que saber, os homens têm que entender que quando a mulher está amamentando, diminui a sua libido para quase 90%. Praticamente não tem apetite sexual. É comum, isso é natural. Nós homens temos que tomar conhecimento disso. Mulheres têm que dizer isso. Próximo, está vivendo uma relação monótona. Um casal que vive uma vida monótona não tem aventura, não tem apetite pelo outro. Alguém que não se aventura, que não sai, que não passeia, não tem nada pelo outro. Não sente não, se acomoda. Próximo, preguiça de fazer sexo. Tem pessoas que a sua libido fica inibido porque tem preguiça. Tem pessoas que têm preguiça de fazer sexo. Uma coisa é cansaço e fadiga, ou o próprio metabolismo do corpo humano. Uma outra coisa é a preguiça. Professor, preguiça? Preguiça mesmo. Tem gente que tem preguiça de fazer sexo com o parceiro. Tem preguiça. Ou, próximo aqui, ter sintomas fortes na TPM. Ou seja, a mulher que tem TPM e tem sintomas fortes, como dores, cólica constante. A TPM causa isso. Então são esses e vários fatores. Cada um tem sua experiência para contar na sua libido, acerca da sua libido no decorrer da vida. Cada um tem sua história para contar e cada um tem